Boa noite, pessoal. Boa noite, William. Tudo bem? Quanto tempo, hein, Ivan? Para quem não lembra, né? Já dividimos a apresentação aqui na Fórum. O Ivan estava com cabelos mais curtos, com menos bigode, mas apresentando aqui outros programas. Um prazer estar aqui com você, Ivan. Prazer é meu, William. Bom, hoje é dia de estreia. Começamos agora o Fórum na Copa para acompanhar tudo o que acontece aí no torneio no Catar. Copa, como todos sabem, começou ontem, no domingo, com a seleção do Catar jogando contra o Equador. E a gente vai procurar aqui diariamente trazer os resultados desses jogos, comentários das partidas, principalmente aí por parte do Deluca, que entende muito mais do que eu de futebol. Vou ficar mais na parte das notícias e repercussões, e a gente vai contar com o Deluca e convidados aí sempre para comentar essas partidas e tudo que envolve também esse torneio, né? As cenas polêmicas, as cenas engraçadas, tudo que repercute com relação às partidas com essa Copa tão diferente que é a Copa do Catar, né, William? Antes da gente começar nosso papo aqui, eu queria só pedir para quem está já assistindo se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, se você puder, se torne membro aí do canal da TV Fórum, isso é muito importante para fortalecer a mídia independente, permitir com que a gente continue fazendo o nosso trabalho e trazendo essas informações e fazendo esses programas todos. A gente tem uma grade imensa aqui na TV Fórum. Bom, eu queria já começar a falar sobre os resultados dos últimos jogos. Como já anunciei aqui, teve jogo no domingo, teve jogo hoje. E o primeiro jogo foi entre Catar e Equador. Seleção anfitriã aí do Catar saiu derrotada por 2-0. O que você achou dessa partida, William? Ivo, acho que tem uma discussão que a gente vai fazer nos próximos Fórum na Copa, daqui uns dias. A gente vai ficar 30 dias junto fazendo o programa aqui, então vai ter bastante tema para tratar. Nessa abertura, você falou que a Copa ela é uma Copa de novidades, uma Copa diferente. Uma Copa, primeiro, a gente está fazendo a Copa em novembro, dezembro, já é uma coisa nova que nunca aconteceu antes na história. E a segunda coisa é que essa é a última Copa no modelo com 32 seleções. A partir da próxima Copa, a Copa do México, Estados Unidos e Canadá, para quem não sabe, a Copa de 2026 vai ser dividida em 3 países, entre Canadá, Estados Unidos e México, já vão ser 48 seleções. Então a gente vai ter um aumento grande de seleções, especialmente da Ásia, da África, que são as regiões do mundo que representativamente têm menos equipes. E aí a gente vai ver na minha opinião, uma mudança no nível técnico, né? A seleção do Catar, que se classificou para a Copa, nunca tinha se classificado, é a estreante na Copa desse ano, tem um nível técnico muito inferior às outras seleções. Se fosse uma eliminatória comum, o Catar não teria se classificado para a Copa, né? Então a gente vê que o Catar provavelmente vai ser o saco de pancadas desse grupo A, né? A gente tem nos grupos da Copa, o grupo A é formado, além de Catar e Equador, por Senegal e Holanda, que jogaram hoje. O Catar provavelmente vai ser o saco de pancadas desse grupo. A gente tem outros temas para falar em relação a isso, né? O Catar comprou a Copa no país deles, estão realizando uma Copa que eles compraram, e aí a única chance de disputar uma Copa do Mundo é essa aí mesmo. Então, obviamente, o jogo foi facilitado para a seleção tipo do Equador por conta dessa fragilidade técnica da seleção do Catar, e o Equador não viu muita dificuldade. Hoje a gente estava no Fórum 11h30, eu estava participando com o Rovai, e ele lembrou que acho que tem um ponto importante a ser destacado: os primeiros gols da Copa, os dois foram marcados pelo mesmo jogador, o Valência, jogador da seleção do Equador, e ele usa a camisa 13. Então a gente começou a Copa do Mundo no Catar com uma seleção amarela ganhando, e o jogador camisa 13 marcando os 2 gols. Mas foi um jogo muito fácil para a seleção do Equador. O resultado podia ter sido mais elástico, e provavelmente as próximas partidas, né? Pelo que a gente viu no jogão de hoje, entre Senegal e Holanda, o melhor jogo da Copa até agora, a gente provavelmente vai ter o Catar sofrendo nesse grupo, e provavelmente a gente vai ter a Holanda e o Senegal passando para a próxima fase, graças a esse jogo que a gente viu hoje também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a seleção do Catar tem um nível técnico muito inferior, e a gente vê isso em campo, né? Vê os resultados em campo, e provavelmente o Catar vai ser o último colocado desse grupo, talvez um dos últimos colocados da Copa. Isso depende do Irã, que a gente vai falar já já também, que tomou uma sacolada hoje da Inglaterra, né? Então a gente vai ver provavelmente o Catar entre os últimos colocados da Copa do Mundo desse ano.
Pois é, e a Copa começou com um gol de um camisa 13 e camisa amarela, e também com o calor da torcida latina, né, pedindo cerveja no estádio, com essa proibição. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E para anunciar, a gente hoje vai ter como convidados aqui também a Ana Prestes, socióloga, que está aqui sempre nos programas da Fórum conosco, para comentar também questões políticas que envolvem as seleções que estão na Copa do Mundo. Daqui a pouco ela entra para falar conosco também. E vamos ter a participação do Julinho Bittencourt, editor de cultura aqui da revista Fórum, para falar também sobre um pouco de cultura de algumas dessas seleções. Irã e Senegal, mais especificamente. Daqui a pouco a gente passa esse vídeo também. Bom, a gente está falando dessa primeira partida que foi entre Catar e Equador, né? Acho que agora a gente pode falar, inclusive, do primeiro jogo de hoje, que foi esse jogo entre Inglaterra e Irã, 6-2, e muita gente torcendo aí para que fosse mais, para apagar o 7-1 histórico da Alemanha contra o Brasil. Não chegou ao 7, mas foi bastante gol, né, William? Ainda só um detalhe sobre o jogo do Equador que eu deixei passar, essa Copa cheia de ineditismos, o Catar fez mais um registro, né? Além de ser a primeira Copa do Mundo realizada em dezembro, em novembro e dezembro, a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio, foi a primeira seleção anfitriã de uma Copa a perder o jogo de estreia. Nunca tinha acontecido o anfitrião ser derrotado na estreia, né? Desde que começou a tradição dos anfitriões abrirem a Copa do Mundo, o Catar, por conta de tudo isso que a gente já falou, foi derrotado e se tornou a primeira seleção dona de casa a perder uma estreia de Copa. E aí a gente teve hoje um jogão de bola de manhã, né? Um jogo com 8 gols. A gente teve Inglaterra 6, Irã 2. A gente já esperava, né? Obviamente, uma vitória da seleção da Inglaterra. Para mim, a Inglaterra é uma das favoritas a ganhar a própria Copa do Mundo, né? Junto com a França. A gente vai ver agora o peso dos desfalques que a França tem sofrido. A França sofreu 6 desfalques por lesão desde que começou a escalação, desde que aconteceu a convocação para essa Copa do Catar. E a gente vai ver se a França chega lá forte. Mas para mim a Inglaterra é uma das favoritas também a ganhar a Copa do Mundo, e deixou isso claro logo no primeiro jogo, um massacre em cima da seleção, sobre a frágil seleção do Irã. E o curioso é que a seleção do Irã é conhecida pelo seu sistema defensivo forte, né? O técnico português Carlos Queiroz, que é o técnico que comanda a seleção iraniana, ele arma um sistema defensivo muito forte, mas não foi páreo para a habilidade inglesa de conseguir vencer o jogo. Poderia ter sido por um placar mais elástico, teve um pênalti não dado pela arbitragem brasileira, inclusive no começo do jogo, né, no primeiro tempo. A Inglaterra podia ter feito 7 gols, e esse pênalti que foi dado no fim do jogo para o Irã, né, no finzinho do jogo estava 6-1 o jogo, teve um pênalti para o Irã, e aí o Irã conseguiu diminuir, fazendo 6-2. O resultado poderia ter sido mais elástico se esse pênalti fosse marcado, mas foi uma exibição de gala da seleção da Inglaterra, e isso ficou claro, o que coloca a Inglaterra como uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo, apesar de que, obviamente, esse jogo ele foi contra uma seleção tecnicamente muito mais frágil do que a seleção das outras seleções que estão na da chave, né? A gente tem ainda, além de Inglaterra e Irã, a gente tem Estados Unidos e País de Gales, que empataram no segundo jogo desse grupo. O Irã provavelmente vai ser a seleção que vai ser derrotada pelas outras seleções, e aí vai ficar, a gente vai ver uma disputa com quem é que marca mais gol contra o Irã. Talvez o saldo de gol seja o que defina esse grupo, a classificação da segunda seleção. A Inglaterra deve ser provavelmente a primeira colocada, e aí as outras duas seleções, o País de Gales e os Estados Unidos, que empataram hoje em 1-1 também, vão tentar dar as suas sacoladas no Irã para tentar se classificar como segundos colocados, o que por enquanto a gente ainda não sabe a definição desse grupo. A gente já sabe que provavelmente a Inglaterra vai terminar em primeiro lugar do grupo. Sim. E para quem tiver curiosidade de saber mais sobre a seleção desses times que já jogaram e que vão jogar amanhã, na Fórum a gente está com um canal dentro do site da Fórum chamado Fórum na Copa. Além desse programa que vai ser apresentado diariamente, temos um canal com matérias sobre cada uma dessas seleções. Já temos matérias de todos os times do grupo A, do grupo B e do grupo C neste canal. E lá, além de curiosidades sobre as seleções, os principais jogadores,
há também inúmeras informações sobre esses países, o contexto político, o contexto histórico de cada um desses países, enfim. Está bem interessante, acessem o site da Fórum, está lá em destaque, logo abaixo das manchetes no portal, revistaforum.com.br, vocês vão encontrar todas essas matérias e saber mais sobre essas seleções que já jogaram e estão jogando. E peço mais uma vez para quem estiver nos assistindo, se tornem membros, deem seu superchat aqui, que a gente lê o comentário de vocês. Para quem fizer o superchat, a gente traz aqui para a tela, beleza? Bom, segundo jogo do dia foi entre Senegal e Holanda, e Senegal deu trabalho para a Holanda, que seria uma das favoritas, né, William? Deu trabalho. A Holanda está num grupo de seleções junto com a Dinamarca e a Bélgica, que não tem Copa do Mundo ainda, que não ganharam uma Copa do Mundo, mas que sempre entram com um certo favoritismo. A Holanda talvez seja a principal seleção do mundo, nunca campeã do mundo, a melhor entre as não campeãs, né? Eles foram vice-campeões do mundo 3 vezes, chegaram no terceiro lugar outras 2 oportunidades, então a Holanda sempre entra com um certo favoritismo, e essa geração da Holanda, uma geração de transição muito jovem, ela é uma geração que tem muito potencial. Eles foram muito bem na Copa das Nações Europeias, né, na Liga Europa, tipo de nações, e eles têm vem de 16 jogos sem perder, e tem também um grande potencial tipo, de fazer um estrago. O Yuri Andropov aqui nos comentários colocou a Holanda no segundo escalão de favoritos dele aqui, e eu também acho a Holanda entra como uma seleção com possibilidade de chegar nas semifinais, de chegar nas finais. Não é a principal favorita, eu concordo com a opinião do Yuri. Eu acho que eles têm esse potencial e já entregaram resultado contra a seleção mais forte da chave, né? A seleção do Senegal, que é dirigida por um ex-jogador do Senegal, um dos poucos técnicos negros, inclusive, da Copa do Mundo, faça-se esse destaque, essa menção. Essa seleção tipo de Senegal, que eliminou o Egito nas eliminatórias africanas, o Egito que era favorito, inclusive ia estar na Copa do Mundo, né, com o Salah, com os melhores jogadores do mundo, e também foi campeã da Liga de Nações Africanas, né, da Copa Africana de Nações. Então, o Senegal também vem forte, talvez seja a seleção mais forte africana nessa Copa do Mundo, já que outras seleções mais tradicionais em Copas, como a Tunísia, por exemplo, o Marrocos, como a Tunísia e a seleção tipo de Camarões, vem com menos força nessa Copa. Acho que Senegal é uma das favoritas a avançar de fase, e também a gente precisa ver esse jogo como o jogo mais forte dessa chave, né? Já que a gente tem na outra ponta o Equador e também a seleção do Catar. Provavelmente Holanda e a seleção tipo de Senegal devem passar para a próxima fase. O jogo ia se encaminhando para o empate, né, até o começo do segundo tempo, e a seleção da Holanda conseguiu aproveitar as oportunidades, fez 1-0, e na sequência, no finalzinho do jogo, a gente precisa falar também sobre os acréscimos dessa Copa do Mundo, tem sido um destaque, né? Todos os comentaristas esportivos estão destacando os acréscimos dessa Copa do Mundo. A gente teve no primeiro jogo 10 minutos no primeiro tempo, e mais 9 minutos no segundo, então a gente tem acréscimos gigantescos nessa Copa. Teve até um levantamento que fizeram aqui, que se mais ou menos ficar nesse ritmo todos os dias, a gente vai ter 10 jogos a mais em duração, né? Por conta dos acréscimos que os juízes estão dando, que parece ser uma determinação da FIFA, mas aí no finalzinho desse jogo, com os acréscimos longos entre Senegal e Holanda, a Holanda conseguiu encontrar o seu segundo gol, matou o jogo ali, mas a seleção de Senegal é uma seleção para se ficar atento, talvez, para as próximas fases, para as oitavas de final, para as quartas de final, consiga avançar e consiga dar muito trabalho para quem enfrentar ela a partir das próximas fases. Provavelmente, isso tudo depende do jogo entre Equador e Senegal, né, que jogam na próxima rodada. Dependendo do resultado entre Equador e Senegal, a gente pode ter Senegal praticamente garantido, já que vai depender do jogo contra o Catar, e o Catar, como a gente falou, não é exatamente uma seleção que vai causar perigo para todo mundo.
Sim, legal, William. Bom, e para fechar a rodada aí de hoje, foi encerrada com o jogo entre Estados Unidos e País de Gales. País de Gales que há mais de 60 anos não participava de uma Copa do Mundo, né? Não foi um mau começo para o País de Gales, né, William? Depois de 60 anos sem participar de Copa, né? Tirar um empate. A última Copa que o País de Gales jogou contra a seleção brasileira de Pelé, para vocês terem uma ideia quanto tempo faz que o País de Gales não estava disputando uma partida de Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos entrou com certo favoritismo nessa partida. O jogo foi muito dividido. Acho que, Ivan, até agora, nesses 4 jogos que a gente teve, a partir de amanhã a gente vai ter 4 jogos por dia, né? A gente teve um jogo no domingo que foi o jogo de abertura, e para fechar, mais ou menos, deixaram 3 jogos para essa segunda-feira. A gente teve até agora, nesses 4 jogos, muita justiça. O Equador jogou muito melhor do que a equipe do Catar, a Inglaterra atropelou a equipe do Irã, a Holanda foi melhor, apesar do jogo ser disputado contra a equipe do Senegal, e no primeiro tempo os Estados Unidos jogou melhor, no segundo tempo o País de Gales jogou melhor, então o empate me pareceu bastante justo. Um jogo muito pegado, um jogo muito físico, né? É uma característica dessas seleções, inclusive, mas ainda assim a seleção dos Estados Unidos, mas ainda assim, tipo a seleção tipo, do País de Gales conquistou esse empate no segundo tempo, né? No primeiro tempo, os Estados Unidos marcaram com o Weah, e no segundo tempo, o Bale, né? O grande jogador da seleção de País de Gales, Gareth Bale, que joga nos Estados Unidos, inclusive, joga no Inter Miami, conseguiu em um pênalti muito bem assinalado pela arbitragem Qatari, inclusive, eles garantiram o resultado. O melhor jogador, obviamente, talvez seja o melhor jogador dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo, que é o Christian Pulisic, que defende o Chelsea da Inglaterra. Ele deu o ritmo da partida tipo, no meio campo, e ele, inclusive, foi quem deu assistência para o Weah fazer o gol dos Estados Unidos aos 35 minutos do primeiro tempo. É isso aí. Então, primeira rodada ficou ontem, né? Catar 0, Equador 2, Inglaterra 6-2 para cima do Irã, Senegal 0, Holanda 2, e empate de 1-1 entre Estados Unidos e País de Gales. Feita essa primeira rodada, falando um pouquinho das partidas, dos resultados, acho que a gente pode começar a falar um pouco agora sobre outras cenas que têm envolvido essa Copa do Mundo para além do gramado, para além do jogo em si, né? Uma das que chamou atenção, e é um assunto que vem chamando a atenção, William, é a questão da proibição por parte da FIFA de que jogadores utilizassem aquela abraçadeira em homenagem à comunidade LGBTQ+. Uma abraçadeira com as cores da bandeira do arco-íris, escrita One Love, e vem num momento aí em que a Copa está sendo realizada num país que criminaliza a homossexualidade, que persegue homossexuais, enfim. Aí hoje, no jogo da Inglaterra, o capitão usaria essa abraçadeira, né, e foi proibido pela FIFA, assim como outros jogadores foram proibidos de usar, ninguém gostou disso, enfim. Mas aí uma repórter da TV inglesa, que inclusive é ex-jogadora da seleção inglesa feminina, né, Alex Scott, usou essa abraçadeira aí em forma de protesto. Está aí na tela a imagem dela utilizando a abraçadeira, né? E, enfim, essa cena marcou um pouco o dia de hoje, né? Foi uma das tantas outras que já vem compondo esse colchão de cenas polêmicas que vem sendo registradas na Copa do Catar. Eu vou pedir, inclusive, para o Gui colocar aqui, para bater papo com a gente também, a Ana Prestes, socióloga, que está conosco, que vai comentar também essas cenas que vêm ocorrendo na Copa do Mundo. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, Willy, Ivan, todo mundo que está acompanhando aqui no chat também. Boa noite. Bom, e fora essa cena da braçadeira, né, a gente teve também no jogo entre Inglaterra e Irã outras cenas de protesto, né? Os jogadores do Irã, por exemplo, se recusaram a cantar o hino nacional em protesto contra a violência que está ocorrendo no país, a perseguição às mulheres, etc. E os jogadores da Inglaterra, por não poderem usar a braçadeira, eles ajoelharam no chão também em sinal de protesto. Então, tanto a repórter como os atletas ali reagindo a essas imposições do Catar e, no caso, os jogadores do Irã protestando contra a situação no país. Enfim, queria passar um pouco a bola para a Ana Prestes para dar um pouco desse contexto político para a gente, depois o William comenta também. Tá bom.
Bom, desde que se soube que a Copa seria no Catar, a gente já previa, né, que uma série de debates seriam suscitados, digamos assim. Como a Copa é este momento de tanta visibilidade, de tanto acesso midiático, obviamente ela também é um palco, é uma expressão das tensões que existem mundo afora, diferenças de perspectivas, diferenças culturais. Então, eu fico pensando que uma Copa do Mundo, com todos esses ineditismos que vocês já falaram, né, que o De Luca já falou aí, primeira Copa no Oriente Médio, primeira Copa num país islâmico, ela vai ser fonte dessas polêmicas, por isso foi até interessante que a gente colocou aqui também na chamada do programa a questão da Copa das Polêmicas, ela vai ser fonte de uma série de polêmicas, mas isso é usual no esporte, nos Jogos Olímpicos, isso é usual algumas Copas mais do que outras, e principalmente em um momento de extrema. A gente já avançou tanto com a globalização, a gente já avançou tanto com a instantaneidade dos temas e do acesso aos. A gente acompanha aqui quase que de forma absolutamente online tudo que está acontecendo ali no Catar, né? A confusão na arquibancada, quem entrou com a abraçadeira, ou seja, isso é diferente de um tempo atrás, em que essas informações, elas inclusive demoravam a chegar e você não tinha essa comunidade global que nós temos hoje através da internet, discutindo e conversando sobre tudo de uma forma tão instantânea. Até para esses países que são países mais fechados, como o próprio Catar, outros países como o próprio Irã, que são países que isso não é uma crítica, isso é uma caracterização, são países que são mais fechados, até por uma reação, muitas vezes de proteção com esse ataque do Ocidente, digamos assim. Para eles é também complexo se verem julgados, digamos assim, ou se verem escrutinados ao vivo, em todo mundo. Por que no seu país pode isso? Por que não pode aquilo? Por que pode cerveja ou não pode? Por que a sua religião diz isso, diz aquilo? Então, a Copa, ela é, ao mesmo tempo, esse momento de revelação de tensões e também de confrontação com os nossos próprios estranhamentos e com a nossa capacidade, inclusive, de alteridade, a nossa capacidade de se colocar ali no lugar do outro, de tentar entender as diferentes características das diferentes culturas. Deveria ser assim no mundo ideal, em que todos pudessem jogar, todos pudessem participar, com respeito às culturas uns dos outros. Mas, obviamente, que aí a gente vai entrar, e a gente pode discutir aqui daqui a pouco, o que entra em outros terrenos, como de violação de direitos humanos, ou como exploração dos trabalhadores, ou como violência. Então, é muito sensível todo esse debate, porque existem linhas de corte, né? Até onde vão as diferenças culturais e onde começam aqueles certos consensos que nós deveríamos ter como seres humanos com relação à violência, com relação aos direitos humanos também. Legal, William. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. Um beijo para você. Boa noite. E eu queria só reforçar isso que a Ana disse. A gente tem uma Copa do Mundo sendo realizada pela primeira vez no Oriente Médio e há uma discussão muito grande sobre islamofobia. Mas vocês querem fazer a Copa só em países ricos? Não, esse não é o ponto. O ponto é a gente quer fazer a Copa em países que não coloquem homossexuais atrás das grades por 30 anos por serem homossexuais. E se eles forem muçulmanos, condenem eles à prisão. Uma Copa em um país onde a mulher não precisa pedir autorização para um homem para se casar, para ir na igreja, para estudar, para dirigir. A gente quer... acho que tem um debate sobre cultura que é feito em muitos lugares e que não tem a ver muito com o que a gente debate em relação a direitos humanos. Existem direitos humanos que são universais, né? Existe uma declaração, inclusive, né, assinada por grande parte dos países do mundo, chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante uma série de direitos a todas as pessoas por serem humanas. E a gente tem essa Copa sendo realizada, a FIFA não tem nenhum interesse em discutir esse tema, né? Desde o começo da Copa,
Eles têm dito que as seleções devem se preocupar com o futebol, o que nos levou, obviamente, a ter, durante essa Copa do Mundo, várias tentativas de demonstrações políticas. Não são políticas ideológicas, partidárias. Um exemplo, não sei se a gente tem a imagem aí, a seleção da Bélgica escreveu love, amor, no verso da sua camisa atrás. A FIFA baniu love, baniu amor. Ou seja, pode fazer Copa do Mundo em país que condena pessoas homossexuais à prisão, mas não pode colocar a palavra amor na camisa, como se amor fosse uma campanha política. A tal da braçadeira do One Love, né? Essa campanha é uma campanha da UEFA, não é uma campanha nem das seleções. As seleções têm usado essa braçadeira durante jogos, né? Já tem vários jogos na Liga das Nações Europeias, por exemplo. Muitas seleções aderiram à campanha da UEFA e não diz nada na braçadeira, nada. Tem um coração com o símbolo do arco-íris escrito One Love. É isso que a braçadeira disse. A FIFA baniu essa braçadeira. As seleções que usassem, os jogadores seriam punidos com cartão amarelo antes de entrar em campo, então seriam punidos desportivamente. E certamente compraria uma briga muito grande com a FIFA. O que a FIFA quer fazer nessa Copa é um processo que a gente chama de money washing. Você pega um evento muito rico, com muito dinheiro, para lavar a imagem de alguém. Tem variações disso, né? Tem o pink washing, quando você quer fazer com gays. Tem o green washing. Greenwashing, na Copa. Tá. Tem o greenwashing, quando você quer fazer com o meio ambiente. E os Estados Unidos e a FIFA e o Qatar têm feito isso. Você coloca lá os melhores jogadores do mundo para jogar, impede que as pessoas discutam temas importantes para as pessoas que vivem nesse país e para o mundo todo, e a partir daí você lava a imagem desse país no exterior. O problema é que a gente já teve demonstrações durante esse começo tipo de Copa do Mundo, como jornalistas sendo impedidos de fazer matéria. Teve um jornalista dinamarquês que foi impedido de fazer um ao vivo na rua. Hoje a gente teve um jornalista inglês que foi impedido de entrar com uma camisa do arco-íris durante o jogo. Ele foi barrado na entrada do jogo entre Inglaterra e Irã. E a gente tem, obviamente, essas demonstrações sendo impedidas de acontecer porque a FIFA não quer que a gente fale sobre isso. O que eu acho curioso, porque quanto mais a FIFA proíbe, mais a gente vai falar sobre isso. Se entrassem com a braçadeira, a gente entrou com a braçadeira, fez o protesto, no outro jogo não teria mais essa polêmica, ninguém mais falaria sobre a braçadeira, ela teria acabado ali. Mas a FIFA continua alimentando a polêmica, deixando claro para a gente que esse é uma coisa que eles não querem fazer, mas que a gente vai continuar fazendo. Eu, como várias outras pessoas, nós somos contra a realização da Copa do Mundo da FIFA em um país como o Qatar. Mas já que ela está acontecendo, até foi um tema que a gente trouxe lá no Fórum 11h30 hoje, já que ela está acontecendo, a gente precisa usar a Copa para trazer assuntos importantes para essas pessoas que vivem lá. Durante esses 30 dias aqui, vamos trazer vários assuntos. A Ana falou muito bem sobre a situação dos imigrantes ilegais, pobres, que morreram durante a construção dos estádios e que ainda são explorados lá no Qatar, a situação das mulheres, a situação dos LGBT. Vamos trazer tudo isso aqui. Então é importante para as pessoas que vivem lá e sofrem com tudo isso. Ô, Deluca, antes de você falar money washing, eu estava pensando exatamente nisso. A grande questão é que são relações mediadas pelo dinheiro. Então, é a relação entre a FIFA e o país sede, que é o Qatar. Eu fico pensando quais são os termos desses acordos, né? Desses podes, não podes aí, e do nível de ameaça e de compromissos impronunciáveis que deve haver. Então, essa é uma grande questão também, que você acaba que coloca toda uma população do país sede refém dessa situação também. Você coloca outros atores, como você colocou aqui, jornalistas, os próprios jogadores, reféns de uma relação das quais pouquíssimas pessoas devem saber quais são os termos, quais são os acordos, quais são os compromissos. Então, é um debate ainda maior, né, que deveria ser feito. E a gente já viu isso em outras sedes, né? Depois, talvez, pode ser que a gente comente aqui sobre a Copa na África do Sul. Inclusive, eu tive a experiência de ter estado lá um ano depois, a própria construção da Copa aqui no Brasil. Ou seja, é um debate
bem anterior. E eu concordo muito contigo. Uma vez que a Copa é lá, vamos conversar, né? Vamos estabelecer quais são as relações aqui possíveis e até onde vão os limites do proibitivo, né? Daquilo que é proibido, aquilo que é banido, de uma forma, inclusive, violenta, né? Pois é, o William estava comentando sobre essa questão de quanto mais eles proíbem, mais vem à tona, né, essas reivindicações, e também vai fazendo perder o interesse aos poucos, né? Eu estava lendo uma matéria da Deutsche Welle, que é o maior canal de TV da Alemanha, né? Eles fizeram uma matéria mostrando que, uma pesquisa, na verdade, que esse é o menor índice de interesse dos alemães pela Copa do Mundo em anos, e isso é muito sintomático, porque o alemão ele sempre foi um dos maiores fãs de Copa do Mundo, tem uma seleção fortíssima, né? E, enfim, vários bares por ruas de Berlim, de Munique, de outras cidades da Alemanha, que em outras Copas transmitiam jogos, anunciaram que esse ano não vão transmitir. Alguns deles, inclusive, colocaram lá placas na porta do estabelecimento com mensagens de boicote à Copa do Catar, né? Enfim, então eu acho que essa Copa, ela traz muito... Toda Copa traz debates políticos e sociais à tona. Essa Copa acaba trazendo ainda mais, né, o William e Ana. Bom, vamos seguir aqui. A gente tem mais algumas coisas para mostrar. Eu vou até mandar aqui para o Gui passar para a gente, na tela, um vídeo que mostra... assim como isso chegou a acontecer no Brasil também, mas isso tem a ver um pouco com o assunto que a gente estava falando ainda, que são muros que o governo do Catar construiu ao redor do país para esconder as áreas pobres. Não sei se a gente já tem o vídeo disponível aí para passar. Temos, Gui? Aí. Pois é. Isso chegou a acontecer no Brasil também. O Catar é um dos países mais ricos do mundo, né? Essa Copa foi muito publicizada aí nesse sentido, né? A sede da Copa ser uma das cidades mais modernas, aqueles arranha-céus todos em Doha, enfim. E aí a gente se depara com cenas como essa. Inclusive, a Ana Prestes citou agora há pouco outro componente aí, essas coisas mais obscuras que estão por trás dessa Copa, que são as mortes de trabalhadores, de migrantes, né, na construção dos estádios. E tem um caso muito emblemático, porque hoje foi o jogo da Inglaterra na Copa do Catar, e um trabalhador inglês morreu na construção do estádio, justamente do estádio que a Inglaterra jogou hoje, né? Esse caso foi em 2017, durante uma construção ligada aí a esse estádio, e a morte desse trabalhador inglês é uma das únicas 3 que o Catar admite que ocorreu, né? Porque houveram inúmeras outras que foram registradas, mas o governo não assumiu, né, que esses trabalhadores morreram, e um deles foi um trabalhador inglês, inclusive, numa construção ligada ao estádio que hoje a Inglaterra jogou. Enfim, ia passar para a Ana Prestes, talvez, comentar algo sobre isso, já que você introduziu o assunto, Ana, sobre a morte de trabalhadores. Certo. Eu queria comentar sobre essa questão desses corredores, né? Porque nós sabemos que as grandes cidades, geralmente as capitais, né, os caminhos que levam do aeroporto até ao centro da cidade, invariavelmente são caminhos que mostram a verdade, né, sobre os nossos países. A grande maioria dos países do mundo são países de desigualdade social, né, de profunda evidência da pobreza, da desigualdade social. Eu tive a chance, quando foi a Copa da África do Sul, depois eu estive lá e fiz o trajeto que ia do aeroporto até fizeram um setor só de hotéis em Joanesburgo, e era um metrô que ele até passava perto das regiões mais pobres, mas ele não parava, tinha toda uma forma de você chegar, fazer o trajeto aeroporto, hotéis, evitando ver a realidade sobre o país.
Então, a gente fica pensando de uma forma até às vezes um pouco filosófica, né? Como que as Copas elas querem ser ao mesmo tempo uma expressão da diversidade, a expressão de uma rivalidade saudável, mas elas querem também ser um mundo da fantasia, né? Como se no mundo não houvessem as contradições que estão aí, as contradições econômicas, as contradições culturais, essas todas que nós levantamos, das diferenças de perspectiva e beirando até um ambiente que aí sim a gente entra em questões muito complicadas, que são criminosas, que são de violações de direitos, ou que são, por exemplo, como a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado alguns relatórios que falam mesmo de exploração desumana do trabalho, né, das pessoas que fizeram as construções de toda essa infraestrutura para a sede da Copa no Catar, de mortes, como essas mortes documentadas. Como que a gente pode construir um evento que tolere esse tipo de relação com seres humanos, né? Então, essa é uma questão. E você sabe, Ivan e De Luca, quando vocês falam desse desencantamento das pessoas com eventos como a Copa do Mundo, ela também tem muito a ver com isso. Eu acho que ela não tem a ver só com o fato de ser no Catar e pelo fato de ser um país islâmico, um país em que a homossexualidade ela é criminalizada ou que ela tem uma série de restrições às mulheres. Eu acho que não é só isso que desencanta as pessoas. Desencanta que nos últimos anos, sucessivamente, vem sendo evidenciada a hipocrisia de organizações como a FIFA, a falência de organizações como essas em serem claras, serem transparentes, serem construtivas, porque você organizar eventos esportivos deveria deixar um legado construtivo, um legado de busca de paz, um legado de busca de uma convivência humana mais próxima daquilo que é o ideal de um mundo pacífico, um mundo que enfrenta os desafios sociais, que enfrenta a desigualdade, enfrenta esse número enorme de pessoas que estão na pobreza e na fome. E não é isso que se vê. Então, isso gera realmente um desencantamento. E quando você vê essas construções que tentam blindar do mundo, o mundo inteiro está de olho no Catar, o mundo todo está de olho, porque as pessoas querem ver a Copa e elas querem se divertir com a Copa, e elas querem torcer pelos seus países, mas infelizmente esse tipo de atitude faz com que a Copa ela sofra esse desencantamento, né? Legal, Ana. Para quem está chegando agora na nossa live, esse é o Fórum na Copa, estreia de um programa que vai ficar durante todos os dias de Copa, repercutindo os principais jogos, resultados, como a gente estava falando agora sobre contexto político e social que envolve essa Copa no Catar, cenas interessantes, polêmicas que forem observadas durante o torneio, tudo isso a gente vai trazer aqui sempre com convidados especiais, comigo e com o William De Luca. Peço para quem está nos assistindo para fazer o superchat, a gente lê o seu comentário aqui, deem o seu like, e também queria anunciar que a Fórum está com uma vaquinha online para nos ajudar a pagar processos urgentes. A Fórum ela vem sofrendo há algum tempo assédios judiciais com valores imensuráveis, e a gente precisa muito da sua contribuição para conseguir continuar fazendo esse trabalho. Afinal, é toda uma ação de sufocamento jurídico que vem atingindo não só a Fórum, como outros veículos. Muitos processos a gente ganhou, alguns outros deles não ganhamos, e por isso a gente pede a ajuda de todos os nossos leitores que entrem aí, o link está na tela da nossa vaquinha online. Doe se você puder doar. Se você não puder doar, seja membro do nosso canal, faça um superchat, e se não puder também, deixe o seu like e compartilha com os amigos aqui o Fórum na Copa para chegar a mais pessoas e fazer com que a gente aumente nosso engajamento e traga mais programas para vocês. Bom, vamos seguir aqui. A gente falou de algumas coisas ruins, né, que envolvem essa Copa do Mundo, mas acho que agora a gente pode mudar um pouco o mood, mudar um pouco o clima do programa e trazer à tona cenas legais, curiosas, engraçadas que estão envolvendo a Copa. William, que cenas que
que te chamaram a atenção aí, que você que não só é um fã de futebol, mas também é muito ativo nas redes sociais, os memes estão correndo solto, né? Vídeos muito engraçados, as torcidas, enfim. Alguma que te marcou mais? Acho que o William travou aí. Tá travado para você também, Ana? Tá, Ele né? tá travado para mim. Ele tá travado para mim. Ele travou. Já deve voltar Aí daqui a vai pouco. voltar. Sim. Bom, enquanto isso, vou passar uma cena que marcou esse primeiro dia estreia no domingo entre Catar e Equador, que é o vídeo da torcida do Equador pedindo cerveja, né? Porque tem a proibição da cerveja ali dentro dos estádios, só pode vender cerveja na FIFA Fan Fest, que são aquelas tendas da FIFA que fica próximo ao estádio, né? E aí, então, a população, a torcida do Equador, ali sedenta por uma cerveja, protestou no estádio, as câmeras de várias emissoras flagraram. Acho que a gente tem um vídeo aí, vamos passar, Gui? Vale, por público. Sí, queremos cerveza, dice la gente, queremos cerveza. Queremos cerveza. Pois é, tá aí, queremos cerveja, diziam os equatorianos. Né? E fora a proibição da cerveja, né, dentro dos estádios, chamou a atenção o preço da cerveja. Né? Pelo que eu tinha visto, inclusive, teve um influenciador brasileiro que foi tentar pegar cerveja, ele gastou algo em torno de 22 mil reais para comprar 25 garrafas de cerveja, dessas long necks. Né, fazendo a conversão entre as moedas, dava em torno de 20 e poucos mil reais só para tomar cerveja. Enfim, esse é mais um fato que vem marcando a Copa do Mundo, né? Acho que a gente nunca viu isso antes em Copa, né, Ana? Não poder tomar cerveja no estádio, ou perto dele, pelo menos. Que eu saiba, não. É bom as pessoas saberem que o Catar é um país islâmico. Nos países islâmicos não é permitida realmente a venda e comercialização de nenhuma substância que eles falam que altere a consciência, o nível de consciência. Então, não é só a cerveja. Eles colocam a cerveja e as bebidas alcoólicas, qualquer coisa produzida com bebida alcoólica, entre outras substâncias, drogas em geral, que as pessoas faz parte dessa cultura, né, desses países islâmicos em que as pessoas são praticantes muçulmanas, né? E agora, quando você faz esse acordo, e aí deve estar no acordo que eu falei dos acordos da FIFA com o país sede, de deixar com que a cerveja só seja vendida naquele espécie de ilhas, né? Seriam ilhas da FIFA ou a FIFA Fan Fest, aí eu imagino que o valor deva ir lá para cima. E é mais uma demonstração disso que a gente está falando aqui desde o começo do programa, né? Em que a Simone Weil, essa mediação através do dinheiro, de uma forma muito grande, né? De eventos que deveriam ser eventos mais populares. O futebol é um esporte muito popular, deveria ser essa a expressão. Meu computador foi de Olavo de Carvalho aqui, mas já voltou. Pois é, a gente acabou de passar o vídeo dos equatorianos pedindo cerveja, William. Já pensou em ir para a Copa e não poder tomar cerveja? Eu não sou particularmente fã de cerveja, mas eu sei que a maioria das pessoas que gostam de cerveja usam o momento de futebol, inclusive, para tomá-la. Então, é um problema. Assim, tipo, é aquilo que a gente fala do tal choque cultural, né? Esse, acho que talvez é o menor dos problemas, né? Acho que a gente tem problemas muito mais graves lá no Catar para discutir, mas acho que sim, acho que esse é um hábito que é um hábito Qatari. Agora, quem sofre com isso é a FIFA, né? A FIFA tem um dos principais patrocinadores, uma marca de cerveja, e eles precisam desovar essa produção de cerveja, é um local ideal para fazer isso. Agora, você imagina os sul-americanos, eu fico imaginando os ingleses hoje, depois de enfiar 6-2 na seleção do Irã, saírem do estádio e terem que tomar chá. Aí eu acho que para os ingleses que estão acostumados a sair dos jogos de futebol e ir para os pubs e entornar muita cerveja, né, acho que para os ingleses foi um pouco maior, e para nós latinos também, né? Agora, assim, você imagina, né? No Catar faz altas temperaturas, né? 30 graus, 32 graus à noite, então, assim, deve ser ainda mais difícil. Os vendedores de refrigerante que devem estar fazendo sucesso lá, mas
os torcedores que foram para lá querendo tomar cerveja mesmo, os equatorianos deram esse exemplo aí. Pois é. E, William, você estava falando sobre o torcedor inglês, muito provavelmente querendo tomar sua cerveja depois da vitória, né? Inclusive, a gente tem um vídeo sobre isso, eu vou pedir daqui a pouco para o Gui passar, que é o seguinte, só para contextualizar antes da gente passar o vídeo. Dois torcedores ingleses, na busca por cerveja depois do jogo, eles não conseguiram encontrar cerveja, parece o Se Beber Não Case. Eles foram parar na mansão de um sheik, fizeram amizade com ele, e no final eles estavam lá fazendo carinho nos filhotes de leão do sheik. Vamos passar o vídeo aí, por favor, Gui. John over there, me dad. Fucking mad, mate. Naughty. Oh, it's going off. Oh. I get it. Fucking mad. Já é uma loucura uma pessoa ter filhotes de leão em casa, né? Que é uma coisa que a gente precisa discutir. É porque uma pessoa tem filhotes de leão em casa, mas mas é isso. Tipo, os ingleses vão fazer de qualquer coisa possível para conseguir tomar álcool nessa. Acho que nessa Copa do Mundo. Ontem também teve uma piadinha rolando aí pelas redes sociais que mostrava uma latinha de cerveja coberta com uma capinha de Coca-Cola para que as autoridades não vissem. O problema é que não é dessa Copa a imagem, né? Ela rodou como se fosse dessa Copa, mas não tem nem cerveja à venda lá nas ruas, no mercado, numa lanchonete. Não tem cerveja à venda no Catar, né? A venda é proibida, isso é permitido nesses espaços da FIFA. Então, né? Acho que foi uma piadinha legal. Não foi dessa Copa, mas a busca do brasileiro, do latino, do inglês principalmente, para conseguir cerveja nessa Copa. Pois é. Bom, a gente tem inúmeras cenas engraçadas. Teve alguma outra que te marcou mais, William? Alguma coisa que esteja bombando aí, que você tenha visto? Está nos Trending Topics agora, eu mandei para o Gui, se ele tiver aí, vamos mostrar. O brasileiro adora dar nomes a tudo, né? O brasileiro gosta de apelidar. A gente tem essa mania estranha de rir da nossa desgraça e de rir da desgraça. Aí, ó, a tapioca homofóbica. O mascote da Copa do Mundo é um lenço tradicional que os homens usam na cabeça, e esse mascote ganhou alguns apelidos, né? Já virou o Zé Gotinha, que foi de base, que morreu, o espírito do Zé Gotinha, virou o Passa Paninho, e agora esse está nos Trending Topics hoje do Twitter, inclusive, é a tapioca homofóbica. Então eu achei que o nome é muito apropriado para que a gente pudesse apelidar foi inclusive assinar a Menezes, que daqui a pouco tem programa aqui na Fórum, que mandou para mim, enquanto a gente estava no programa, William, tá nos Trending Topics agora, a tapioca homofóbica. Então eu acho que é um nome muito, muito apropriado para este mascote, tapioca homofóbica. Parece, não parece, gente, uma tapioquinha? Parece. Parece muito. Igual. Inclusive, esse mascote, ele virou um meme como se fosse o policial anti-LGBT, né? Ele aparece lá, ele fala, ouvi LGBT, tem a bandeirinha do arco-íris aqui, ele já ali em cima olhando para prender, né? Enfim. A gente também tem aqui um depoimento, o Julinho Bittencourt, que é editor de cultura da revista Fórum, ele gravou um vídeo para a gente passar aqui, falando um pouquinho sobre a cultura de 3 países que jogaram aí nessa primeira rodada. No caso, são Irã, Senegal e País de Gales, que são as 3 equipes consideradas mais fracas aí desses primeiros jogos, né? Vamos passar o vídeo, depois eu acho que a Ana vai poder comentar bem também, enfim, a gente bate um jogo rápido aqui. Vamos lá. Queridos amigos da TV Fórum, é a Fórum na Copa, queridão William De Luca, Ivan Longo e todo o pessoal que vai participar aí dessas transmissões. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura na Copa. Hoje o Irã jogou contra a Inglaterra, veja só, quase igualou a seleção brasileira, quase chegou lá, tomou só de 6-2, não foi de 7-1, né? Da Inglaterra, de Shakespeare, dos Beatles e dos Rolling Stones, né?
O futebol do Irã é uma seleção, como se pode ver, uma seleção muito fraquinha, muito menorzinha e tal, mas na cultura o país não fica atrás, não. O Irã, antiga Pérsia, tem uma cultura riquíssima, vocês já ouviram falar dos tapetes persas, né? Além disso, o Irã também tem 8 sítios históricos classificados pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Se tiver um cascalhinho no bolso, vale a pena visitar o país, que é muito lindo, né? O Irã, é uma curiosidade que eu vou contar para vocês, o esporte tradicional do Irã não é o futebol, não, é o Varshej Parvani, que é o desporto dos heróis, é uma espécie de luta marcial lá que remonta provavelmente à época da dinastia dos Partos. Pois é, tá longe do futebol, né? Que mistura elementos do culturismo e da luta olímpica. Um dos grandes destaques da cultura do Irã, que eu quero falar para vocês aqui, é o diretor de cinema, poeta e fotógrafo Abba Kiarostami, que morreu em 2016. Vale a pena, a gente faz a piada do cinema iraniano, né, que é uma coisa tida como coisa intelectualizada, tá? Não é nada disso, é um cinema muito lindo, com uma fotografia maravilhosa, é muito poético o cinema, e vale a pena procurar os filmes do Abbas Kiarostami, que é o diretor iraniano. Vou destacar para vocês o Cópia Fiel, Juliette Binoche, não sei como é que pronuncia, Gosto de Cereja e Um Alguém Apaixonado, entre muitos outros. Ele tem vários filmes e esses filmes circulam por aí, vale a pena assistir. Outra seleção que joga hoje é o Senegal da África, a equipe africana do Senegal que joga com a Holanda, né? O Senegal é bem conhecido pela tradição do oeste africano, Deus do céu, de contar histórias, tradição griot, dos contadores de história, que é uma coisa que vem do oeste africano e vive por milhares de anos, é uma tradição que veio para o Brasil também, é muito bonito. E como artista do Senegal, quero destacar, é claro, o cantor pop Youssou N'Dour, que é um dos grandes artistas da África, né? Um dos grandes cantores pop da África. Ele fez turnê com o Peter Gabriel, ele abriu uma turnê do Peter Gabriel, os dois cantaram juntos, e ele também gravou diversos álbuns pelo selo lá do Peter Gabriel. É muito legal, vale a pena procurar, tem muita coisa legal no Senegal além disso, mas como é curtinho o nosso espaço, vamos embora. E o outro país que joga hoje, joga com os Estados Unidos, de Elvis Presley, Paul Auster e tantos outros artistas que a gente conhece, né? O país para fabricar artista, cultura, né? Os Estados Unidos, é o país de Gales, que a gente costuma colocar esses países ali da Grã-Bretanha, do Reino Unido, como um bolo só, tal, mas não é não. O país de Gales tem vários artistas e atores como nomes de destaque, né? Um dos mais destacados deles, curiosamente, é o poeta Dylan Thomas. Dylan Thomas é um grande poeta da língua inglesa que batizou o nosso querido Bob Dylan. O nome do Bob Dylan, que originalmente é Robert Zimmerman, é nome artístico e foi inspirado no poeta Dylan Thomas, que é um poeta galês, é do país de Gales, né? Ali no país de Gales a gente tem ainda a Catherine Zeta-Jones e o Sir Philip Anthony Hopkins, que é o canibal mais famoso da história do cinema. Quem aqui nunca assistiu O Silêncio dos Inocentes, com Anthony Hopkins e a Jodie Foster, né, do diretor Jonathan Demme? Ali no país de Gales ainda tem diversos outros artistas e cantores, eu vou destacar mais dois, a Bonnie Tyler e o Tom Jones, gente. Quem é jovem há mais tempo lembra do Tom Jones, com aquele vozeirão, todo galã e tal, que fazia muito sucesso, né? Uma coisa meio pré-Beatles ali, já um negócio mais numa outra categoria de cantor, mas é muito bom também. Pois é, ele é lá do país de Gales. E é isso aí, gente. O que tinha para hoje sobre cultura na Copa são esses 3 países que a gente destacou, né? Depois eu vou falar mais sobre vários outros. Um grande abraço a todos e continue sintonizado com a gente. Valeu! Valeu, Julinho. É isso aí, Copa também é cultura. Vocês conheciam essas dicas? Também? Opa, é isso que eu ia falar. Eu ia perguntar se vocês conhecem e querem dar mais dicas aí sobre esses países. Bora lá. Se uma pessoa gosta tipo de curiosidades de geopolítica, primeiro, o País de Gales tem uma campanha agora para que o mundo passe a chamá-los pelo nome que eles se chamam. Quando vocês verem eles jogando, atrás da camisa vai estar escrito CYR... Peraí que eu já falo aí para vocês. Mas se lê Cambrai. Então, o nome do País de Gales em galês é Cambrai. Eles querem ser chamados de Cambrai. Assim como pouca gente sabe também,
menos gente vai saber porque eles não se classificaram para a Copa. A República Tcheca se chama Tchequia, já tem uns 5 anos. Mas como eles não se classificaram para a Copa, a gente não vai ter esse debate sobre a Tchequia, mas o país de Gales quer ser chamado de Cambrai. E para quem gosta de assistir série, tem uma série do FX, eu acho que vocês podem assistir essa série no HBO Plus. Eu baixei ela para assistir porque eu não consegui achar, mas acho que no HBO Plus tem. É uma série que chama-se Welcome to Wrexham. É um time que já foi um grande time da Inglaterra, teve na Premier League, na época que não chamava Premier League ainda, e era um time de uma cidade pequena do país de Gales, que é uma cidade de operários e tal, e eles sofreram uma grande queda econômica nos anos 80 e 90, né? E aí o time faliu junto com a cidade teve uma grande depressão econômica e o time foi junto. E aí o Ryan Reynolds, o ator que vocês conhecem de Hollywood, mais um outro ator de TV americana, compraram esse time. E aí essa série documental mostra a tentativa do Ryan Reynolds de comprar um time no país de Gales, que joga no futebol inglês, né, joga na Liga Inglesa, para tentar chegar de volta à Premier League, para tentar chegar de volta aos dias áureos. É difícil, né? Futebol é difícil, mas aí fica a dica. Welcome to Wrexham, é uma série para vocês assistirem aí, que fala um pouco sobre também o país de Gales. Tem um episódio específico deles que eles falam sobre a cultura do país de Gales, então também é bacana de assistir. Legal. Ana, tem dicas também? Eu tenho comentários. Eu até tinha um comentário inicial de que esse grupo B aí da Copa, ele é um grupo que da tensão geopolítica parece estar bem concentrada aí nesse grupo. Eu acho que a gente vai falar bastante desses países aí nos próximos dias. Comentários. Tem uma atração comum. Parece que Irã e Estados Unidos se atraem. É a segunda vez que eles já estão no grupo da Copa do Mundo. Eles 98. Se atraem na Copa, os dois. 98? Foi 98, não foi? Isso. O jogo histórico deles? Isso. E que, inclusive, houve troca de flores, toda essa questão, né? E ainda sob os resquícios da tensão lá desde a Revolução Islâmica de 1979, e aí continua essa história, né? Hoje há uma grande tensão. O Irã é um dos países sancionados, bloqueados pelos Estados Unidos, é um dos países que está na linha de mira, assim, né, dos Estados Unidos de uma forma muito importante nesse último período. Então, fazer alguns comentários. Senegal é um dos países de maior população, os maiores países islâmicos da África, assim, né, uma população muçulmana, islâmica, né, bastante forte. E no Senegal fica a famosa ilha de Gorée, de onde, infelizmente, saíram grande parte, né, dos navios negreiros que trouxeram as pessoas escravizadas da África. Então, o Senegal ele tem essa carga de ter sido este país por onde atravessaram, né, tantas pessoas que foram escravizadas aqui para o lado de cá, né, nas nossas Américas, também para o continente europeu. País de Gales, eu acho que o De Luca já deu aí algumas dicas. Tem uma coisa interessante que é você ver Gales disputando com a Inglaterra, né? São britânicos, né? Inclusive o príncipe William, hoje o filho aí do rei, o tal possível futuro rei, é o príncipe de Wales, né? De Gales, né? Então esse é um debate que está lá que eles estão tendo lá no Reino Unido, para quem que torce, para quem que eles estão torcendo. É uma das nações aí, depois da Escócia, da Irlanda do Norte, né, e da Inglaterra, que compõe ali o Reino Unido. E o outro, bom, a gente já falei aqui um pouquinho sobre o Irã. O Irã hoje é fonte de uma grande discussão, um grande debate. Talvez a gente volte a isso nos próximos programas, né? Inclusive esse protesto que houve aí por parte dos jogadores de não cantar o hino, mas eu acho que tem que ser problematizado, inclusive, como se coloca hoje essa questão do Irã e como a Copa pode servir para informação, mas também para desinformação sobre aspectos importantes do enfrentamento do Irã hoje com relação aos países que tentam cercear o seu desenvolvimento, foram bastante duros com eles na relação à pandemia, falta de acesso a vacinas, falta de acesso a medicamentos, uma série de formas de opressão também daquela população a partir de fora, né, para dentro. Pois é.
Bom, e sobre Gales, né, o Giancarlo Brunello aqui comentou na nossa live que Gales é grande no rugby. É verdade, tem uma grande equipe de rugby. É Cymru, se escreve Cymru. Eu fiquei devendo aqui para vocês, se escreve Boa. Cymru, mas se lê Cambre. Eu não sei nada sobre gaélico, não sei falar galês, mas é assim que se lê, podem confiar em mim. Isso aí. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Antes eu queria passar rapidamente aqui para vocês a agenda de jogos de amanhã, né? E depois eu acho que passar para o William para comentar aí, ver quais as expectativas, apostas para amanhã. Enfim, e com essa camisa é o primeiro jogo de amanhã, inclusive. Exatamente. Jogo entre a Argentina e a Arábia Saudita às 7 da manhã, né? É o jogo que abre essa terça-feira de Copa do Mundo no Catar. As duas equipes aí pelo grupo C. Na sequência, às 10 horas, jogo entre Dinamarca e Tunísia. Depois, à 1 da tarde, jogo entre França e Austrália. E não, antes ainda tem um jogo do México e Polônia, né? À 1 da tarde, México e Polônia, e depois às 4, aí sim, França e Austrália. Portanto, Argentina e Arábia Saudita, Dinamarca e Tunísia, México e Polônia, França e Austrália. Esses são os 4 jogos para amanhã. Quais são suas apostas aí para essas partidas, William? Esse grupo C é o grupo que tem a Argentina. Para mim, a Argentina é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo, né? Depois de muito tempo sem ganhar a Copa, desde 1990, a Argentina está aí na luta para ser campeã do mundo. E para acabar com as piadas de que a Argentina tem menos Copas do Mundo do que o Pelé, né? Tem uma musiquinha brasileira que os brasileiros cantaram junto com os mexicanos, de que a Argentina tem 2 mundiais, um a menos que o Pelé. Então, a Argentina quer acabar com essa piadinha brasileira, mexicana, de que eles têm menos Copas do Mundo. Para mim, entra como uma das favoritas. A Arábia Saudita entra como uma favorita a ser uma das piores seleções da Copa, né? Junto com o Irã e junto com a seleção do Catar. Tem uma seleção muito frágil. Antes de começar a Copa, teve um amistoso entre a Argentina e Oman. Oman joga um futebol também ali no Oriente Médio, um futebol parecido com o futebol da Arábia Saudita, foi 6-0 para a Argentina. Então a gente já imagina que a Argentina venha com muita capacidade de fazer gols. Uma cena que assustou hoje foi o pé do Messi, parecia um melão, assim, inchado desse tamanho, mas ele estava treinando normal, ele estava sem dor, isso era um inchaço mesmo de uma pancada que ele tinha sofrido, mas estava sem dor, sem contusão. Parece que o Messi joga amanhã, mas foi bem assustadora a cena, parecia um melão no pé do Messi, assim, estava enorme. O Messi deve jogar, última Copa do Messi, inclusive um outro tema para os próximos programas. Vai anotando aí, Ivan, o tanto de pauta que a gente vai ter para conversar. Última Copa de Messi, talvez última Copa de Neymar e última Copa de Cristiano Ronaldo, né? Qual dos 3 vai ser mais feliz nessa Copa do Mundo? E também, talvez, a última Copa de Lewandowski, Robert Lewandowski, que está envolvido no outro jogo dessa chave que você falou, entre Polônia e México. São as 2 seleções que devem lutar pela outra vaga. Eu acho que o México entra com um favoritismo maior do que a Polônia. Acho que a Polônia ainda depende muito do futebol do Lewandowski, deles estarem em dias inspirados, o que não acontece sempre, né? O jogador que hoje está no Barcelona, mas eu acho que o México tem vantagem, apesar de que nas eliminatórias, o México sempre nadou de braçada, nessas eliminatórias só se classificou na última rodada. O Canadá foi a grande surpresa nas eliminatórias da América do Norte, o México teve dificuldade para se classificar, então é um jogo para ficar de olho. A gente não sabe muito bem o que deve acontecer, mas eu acho que o México entra com um certo favoritismo. E a partir de amanhã a gente volta a ter, como a gente falou, 2 jogos por chave por dia, né? 4 jogos por dia. A gente vai ter a outra grande favorita. Eu coloco como as 4 grandes favoritas desta Copa do Mundo: Brasil, Argentina, França e Inglaterra. Para mim são as 4 grandes favoritas, mas a França teve um grande problema, né? Desde que começou as convocações para a Copa, a França perdeu 6 jogadores importantes, 3 deles titulares absolutos da seleção francesa, entre eles mais recentemente agora no final da última semana, o Karim Benzema, né, que é um dos principais jogadores da seleção da França, foi cortado por conta de uma contusão em um treino. Então a França vai ter um pouco de dificuldade por conta desses jogadores. No papel, o elenco da França é o melhor do mundo hoje, né, dentre os que jogam a Copa do Mundo.
Com esses destaques, a seleção da França fica prejudicada, mas ainda assim acho que ela é uma das favoritas. Vamos ver como é que ela estreia nesse jogo agora dessa estreia da Copa. França e Austrália, né? O jogo de estreia da França é França e Austrália. A Austrália também é uma seleção que a gente não sabe muito o que esperar. Eles se mudaram, né? Para quem não acompanha futebol, gente, a Austrália é uma seleção, é um país que fica na Oceania, mas a Federação Australiana é vinculada à Ásia, então eles jogam as eliminatórias asiáticas por considerar o nível técnico maior, o que é um azar deles, né, na verdade, agora, porque eles fizeram isso porque antes a Oceania tinha uma vaga na repescagem, podia não se classificar para a Copa, tanto que a Nova Zelândia não está nessa Copa. A partir da próxima Copa vão ser 48 seleções, vai ter uma vaga automática para a Oceania e seria a vaga da Austrália. A Austrália estava sempre classificada, agora vai ter que disputar as eliminatórias asiáticas, correndo risco de ficar fora, graças a essa mudança da FIFA. Eles se classificaram para a Copa na repescagem, a Austrália, né? Não se classificou através de uma vaga direta, eles eliminaram a seleção do Peru nos pênaltis. Então, eu acho que a Austrália também entra muito fragilizada para essa Copa do Mundo. Do outro lado, estão as duas seleções que vão brigar, para mim, pela outra vaga. A Dinamarca, para mim, é uma favorita a surpreender, mas a gente não sabe até onde a Dinamarca chega. Existe uma discussão se essa geração da Dinamarca, com jogadores como o Eriksen, por exemplo, o Eriksen, destaque, é um dos jogadores que sempre faz um movimento em apoio ao combate à homofobia, né? Ele joga no Arsenal, no Manchester United da Inglaterra, é um jogador que sempre fez essa defesa. E a Dinamarca também, acho que amanhã a gente pode trazer isso, Ivan, a camisa da seleção da Dinamarca, que não foi vetada pela FIFA, essa pelo menos não, foi muito inteligente a escolha da Erea, que é a patrocinadora de esporte da Dinamarca. Eles fizeram uma camisa invisível, a camisa é vermelha, o logo é vermelho e o nome do patrocinador esportivo também é vermelho, então a camisa parece toda vermelha. A patrocinadora disse que a ideia, o conceito é esconder a Dinamarca da Copa do Mundo, como se eles não quisessem estar ali numa Copa em um país onde os direitos humanos são tão desrespeitados. Então, vale a pena conferir esse uniforme da Dinamarca, que amanhã joga com a seleção da Tunísia. A seleção da Tunísia, a seleção do norte da África, também joga pela segunda vez seguida uma Copa do Mundo, né? Jogou a Copa passada e também não vão ter vida fácil para chegar nas oitavas de final. Acho que a Tunísia também entra com uma seleção mais fraca. Esse grupo parece muito definido. O problema é que nas Copas do Mundo anteriores a gente sempre teve grupos definidos que acabaram eliminando grandes favoritos, né? Esse grupo, mas eu acho que não é esse o caso. Esse eu acho que não é um grupo muito aberto às zebras. Acho que França e Dinamarca devem passar com certa facilidade para a segunda fase, para as oitavas de final, e vão ser favoritas a avançar de fase também, né? A França favorita ao título e a Dinamarca favorita a chegar longe, né? Como a gente falou, das grandes seleções que não tem título, Holanda, Dinamarca e Bélgica, as três têm muita chance de surpreender nessa Copa do Mundo. Boa, William, isso aí, tá aí a análise do De Luca para os jogos de amanhã, que são 4. Lembrando que o Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, às 4h, contra a Sérvia. Quais são as expectativas para a seleção brasileira, o Williams? Acha que passa fácil pela Sérvia na quinta? Eu acho que sim, acho que a seleção brasileira é a grande favorita da Copa, né? Entre as seleções todas, tem algumas favoritas, como eu falei, as minhas, Argentina, França, Inglaterra e Brasil, mas o Brasil é o grande favorito. As casas de aposta, por exemplo, colocam o Brasil como o principal favorito. Eu acho que o Brasil tem uma seleção muito sólida, está há muito tempo sem perder. Acho que o Tite tem feito um excelente trabalho. Acho que a convocação da seleção teve discussões sobre nomes que foram levados para a Copa, mas no geral não tinha muito o que fazer. Acho que o Tite levou o melhor que estava à disposição dele para essa Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil ganha da Sérvia e se classifica, apesar do Brasil ter caído num grupo difícil, né? A Suíça, na Liga de Nações Europeia, ela eliminou, chegou até as oitavas de final e para isso ela eliminou a França. Nas eliminatórias, a Suíça se classificou em primeiro no grupo da Itália, que acabou ficando fora da Copa depois na repescagem. Então a Suíça é um time muito difícil, talvez seja o outro time mais difícil da chave. E a Sérvia, né, que é parte das ex-repúblicas iugoslavas, né, da ex-Iugoslávia, a Sérvia é conhecida como o Brasil da Europa, né? A seleção que joga mais
um futebol moleque, um futebol solto. Tem um jogador muito bom para a gente ficar de olho, que é o Mitrovic, um jogador que joga na liga inglesa. Esse jogador é muito perigoso. O Brasil precisa ficar de olho, cai num grupo relativamente fácil, né? O grupo do Brasil não é o grupo mais difícil, com grandes seleções, por exemplo. Teve gente que teve azar, né? A Alemanha caiu no grupo da Espanha, então tem Espanha, Alemanha, Costa Rica e Japão. O grupo do Brasil não é o grupo mais difícil. A seleção de Camarões, que é o terceiro membro, que é o terceiro adversário do Brasil, é talvez a seleção mais fraca da África, que se classificaram para a Copa do Mundo, mas esses jogos com a Sérvia e com a Suíça vão dar bastante trabalho para o Brasil, e as duas vão brigar aí para ver quem se classifica em segundo lugar. Legal, William. Ana, você tem palpites, torcidas, comentários sobre os próximos jogos? Tem que palpitar, não vale ficar em cima do mundo, não. Eu quero, tava esperando minha vez aqui. É isso aí. Olha, amanhã, eu acho assim, ontem a Argentina teve uma perda tão grande, né, com a partida da Hebe de Bonafini, eles merecem ganhar aí essa eleição. A Hebe de Bonafini, liderança das Madres da Praça de Maio. Eu vou torcer para as ex-colônias todas. Vou torcer para a Argentina, vou torcer para o México, vou torcer para a Tunísia, vou torcer para a Austrália, vou torcer para esse time aí das ex-colônias, tanto aqui na nossa América Latina, como na África e lá na Oceania. É isso aí. Eu sigo esse critério também. Eu, a princípio, torço para o Brasil, mas cada partida eu torço para o time mais oprimido geopoliticamente. É o que muita gente utiliza como critério para torcer, né? Enfim, vamos chegando ao fim aqui desse primeiro Fórum na Copa, o primeiro de muitos programas. Vamos tá vindo ao ar todos os dias aí até o final do torneio para trazer para vocês todos esses comentários e análises sobre a Copa do Mundo. Obrigado, Ana. Obrigado, William. E até amanhã. Tchau, gente. Valeu. @ Deluca no Twitter, @ Deluca William no Instagram. Quem quiser, eu tô lá também fazendo conteúdo sobre a Copa. Só entra lá. É isso aí. Amanhã aqui às 19 horas, de novo, colado no Jornal da Fórum. Às 17 horas começa o Jornal da Fórum. Já fica direto para o Fórum na Copa a partir das 7 da noite. Beleza? Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.